Amigo presidente Jorge Cajuru, satisfação, e quero cumprimentar também todos os demais senadores e senadoras, cumprimentar todos os telespectadores da TV Senado e dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero deixar registrado, presidente Cajuru, nos anais desta casa, o meu repúdio contra a presença do ditador venezuelano Nicolás Maduro no nosso país, bem como a forma como foi recebido, com honras militares, pelo presidente da República. A maioria do povo brasileiro certamente não concorda com tal distinção, em especial a população do estado de Roraima, unidade federativa que mais sofre com a destruição progressiva que ocorre com a Venezuela. Roraima, senhor presidente, estimados senadores e senadoras, abriga nos dias de hoje quantidade incalculável de refugiados venezuelanos que se aglomeram em suas ruas, congestionando serviços de atendimento à saúde. 270 mil, não é isso? Hoje em Roraima, mais de 150 mil venezuelanos. Em Roraima, mais de 1 milhão já passaram pelas nossas fronteiras. Congestionando atendimento à saúde e promovem desmonte generalizado em todo o ordenamento social do Estado. Diariamente ingressam no nosso país pela fronteira venezuelana centenas de pessoas que fogem da fome, da violência, buscando comida, abrigo e proteção onde quer que seja possível. É um desastre total. Como é que os nossos militares, integrantes das Forças Gloriosas, nossas Forças Armadas, do Exército Brasileiro, foram submetidos a tal vexame? Bater continência para o comandante de um regime que há quase um quarto de século infelicita a vida de seu povo e consuma um dos maiores genocídios em nosso continente. Calcula-se que já saíram da Venezuela mais de 7 milhões de pessoas, desde que ali se instalou o bolivarianismo. Desse total, senhor presidente, caros senadores e senadoras, cerca de 1 milhão de refugiados entraram para o Brasil pela fronteira com Roraima. Boa parte desse total vive no nosso estado, a quinta maior nação anfitriã de venezuelanos na América Latina é o Brasil. A Venezuela, que possui as maiores reservas de petróleo do mundo, senador Marcos Duval, encontra-se na falência. Quando Hugo Chávez assumiu o poder em fevereiro de 99, a Venezuela produzia mais de 3 milhões de barris de petróleo diariamente. Essa produção veio caindo paulatinamente e o país cuja maior riqueza é o petróleo começou a sofrer sérios problemas em sua economia, com a aplicação de políticas desastrosas que expulsaram os conglomerados econômicos e arruinaram qualquer perspectiva de desenvolvimento. Não foram ações ocorridas ao acaso, mas totalmente organizadas e programadas para que fossem executadas essas políticas. Deu-se início ao processo de fechamento de meios de comunicação, senador, astronauta. Com a morte de Hugo Chávez, em 2013, o regime passou a ser comandado pelo atual ditador Nicolás Maduro, que deu sequência ao desmonte da Venezuela, seguindo passo a passo a política destrutiva que leva à desordem e ao caos. Em 2017, caro senador Plínio Valério, seu estado, Amazonas, sofre junto conosco, porque é o segundo estado brasileiro a receber os refugiados venezuelanos. Em 2017, matéria distribuída pela France Press apontava que no final daquele ano haviam sido fechados 69 veículos de mídia e denunciava agressões sofridas por jornalistas. A lista incluía 46 emissoras de rádio, 3 emissoras de televisão e 20 jornais. Tudo detalhado pelo Sindicato Nacional de Trabalhadores da Imprensa na Venezuela, em balanço efetuado anualmente. Todo esse processo teve início a partir do governo de Hugo Chávez, sendo sequenciado pelo ditador Maduro ao substituí-lo.
Senador Messias, Vossa Excelência permite uma parte? Concedo a parte ao nobre senador Rogério Marinho. Bom, primeiro eu quero saudar Vossa Excelência por trazer esse tema tão importante a essa casa, um tema que aparentemente estava adormecido de tempos do vizinho como a Venezuela, que já causou o êxodo de quase ou de mais de 7 milhões de venezuelanos que saíram daquele país para não passar fome, para não sofrer perseguições, para não serem assassinados pelo seu governo e pelo crime de dissentirem, de discordarem do governo e do regime que lá se instalou. Mas o mais grave, senador Messias, e Vossa Excelência discorre a respeito, além das reiteradas ameaças feitas a jornalistas, as agressões feitas aos adversários políticos, as perseguições, a forma como as forças de segurança foram utilizadas para perseguir o próprio povo venezuelano, é o fato de que durante a última campanha eleitoral, a nossa coligação do PL foi impedida de demonstrar a afinidade clara que existia entre o então presidente Maduro e o ex-presidente Chávez, o ditador nicaragüense também, o Daniel Ortega, com o atual presidente Lula. Na época, fomos acusados, inclusive, de estarmos falseando a verdade na hora em que trazíamos essa informação à população brasileira. Eis que ontem, finalmente, me parece que ficou claro para o conjunto da sociedade brasileira que essa relação, ela não só é firme, como está se estreitando. Um país que nos deu um prejuízo de bilhões de reais, que não honrou as dívidas como os empréstimos que contraiu com o governo brasileiro, com o Estado brasileiro, e que agora volta como se nada houvesse acontecido, com o beneplácito, com o apoio do atual presidente da República, para voltar a pleitear recursos para aquele país inadimplente. É um escárnio, eu diria que é uma tapa na cara da população brasileira, do pagador de impostos, e um verdadeiro deboche que é feito pelo atual mandatário contra a nação brasileira. E os elogios que foram feitos ao Maduro são, no mínimo, fora de contexto, alegando que aquele país, que é uma ditadura de fato, possa ter sequer alguma similaridade com uma ideia de democracia apenas na cabeça do presidente Lula. Agradeço a Vossa Excelência a Eu agradeço, oportunidade. senador Rogério Marinho. Solicito, senhor presidente, que a parte do senador Rogério Marinho seja incluído no meu pronunciamento. Seja, e eu lhe dou mais 3 minutos em função do aparte do senador Rogério Marinho, passando dos 10 minutos. Pode ser? Agradeço, senhor presidente. No último dia 22 de março, peritos da ONU, Organização das Nações Unidas, senador Rogério Marinho, alertaram que o governo venezuelano, abro aspas, segue perseguindo opositores políticos e sufocando protestos de líderes sindicais, fecho aspas. Afirmaram ainda que o regime continua a fechar emissoras de TV que criticam o regime de Nicolás Maduro. Um levantamento efetuado por uma missão de apuração dos fatos, que assumiu a responsabilidade de analisar o país. Hoje, na Venezuela, contabiliza-se a existência de mais de 240 presos políticos, números certamente desacreditados por causa das suas fontes, num regime que assassina pessoas nas ruas e persegue os opositores sem tréguas. As redes sociais fervilham, senadores e senadoras, com vídeos brutais exibindo o fuzilamento de pessoas que simplesmente ousaram contestar a forma como são conduzidas as práticas políticas e administrativas do governo de Nicolás Maduro. No Twitter, na data de hoje, o jornalista Leandro Nalock, olha só, presidente Cajuru, publicou a informação de que a juíza venezuelana Maria Lourdes Afiuni foi presa, torturada e estuprada, tendo sofrido aborto espontâneo por ter soltado alguns presos políticos. A juíza teve ainda o útero retirado na enfermaria do presídio onde se encontra. Como é que o presidente Lula coloca os nossos militares perfilados, batendo continência para um ditador como Nicolás Maduro,
que amordaça um país inteiro, mergulhando a sua população no mar de inenarráveis horrores, e é recebido no Brasil com imerecidas honras militares. Como ele pode fazer isso? Fala-se agora, na visita do ditador Maduro, que é possível a retomada de fornecimento de energia ao estado de Roraima, por parte da Venezuela, a partir da usina hidrelétrica de Guri. Mas que energia? Se o próprio país vizinho, a Venezuela, conheço bem a Venezuela, se a própria Venezuela vem sofrendo grave crises, com longos cortes diários no seu próprio abastecimento interno, como vai poder ajudar o Brasil? Que governo é esse que está acreditando em um país que está falido, em um ditador que visita o Brasil e que merece honras? Além do mais, há de se levar em conta a dívida de mais de 12 bilhões de reais, de acordo com informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O Brasil, nos governos petistas, construiu parte do metrô de Caracas, avolumando contabilidade dificílima de ser resgatada. Quando serão tomadas providências com relação a isso? Quando mais nada restar de pé e corrermos riscos de guerra civil? Senador Plínio Valério, o jornal É o País, em 26 de março de 2020, noticiou que o governo dos Estados Unidos apresentou acusação criminal contra Nicolás Maduro por tráfico internacional de drogas. Ofereceu, inclusive, recompensa financeira de 15 milhões de dólares por informações que possam levar à detenção e à prisão de Maduro e de outros membros da cúpula do regime. Receber este criminoso em nosso país nos associa a uma figura procurada por narcotráfico internacional e nos causa motivo de chacota mundial. Presidente, me permita, mas preciso ouvir o senador Plínio Valério. Meu amigo, senador Messias, só falando aí, as imagens passam na minha cabeça. Vi ontem de Manaus e não tem como evitar, nas esquinas, para chegar no aeroporto, eu já moro perto, pelo menos 3 esquinas, de venezuelanas com criança, muitas vezes no colo, quando é homem, bota a criança nos ombros, criança no sol a pedir esmola. E hoje, quando eu estava vindo para o Senado, eu vejo lá os dragões da independência, lá da República, aí, como você fala, militar batendo continência para aquele que é o responsável pela miséria dessa gente que está em Manaus pedindo esmola. São imagens que me vêm à cabeça desse absurdo. Aliás, no Brasil, absurdo está se tornando tão comum que a gente está pensando que é regra. Parabéns pelo discurso, viu? Obrigado, senador Plínio, e solicito a inclusão do pronunciamento, senhor presidente, do aparte do senador Plínio ao meu pronunciamento. Com prazer. Já me encaminho para finalizar. Com prazer, agora peço a sua compreensão, mais 1 minuto. Já me encaminho para finalizar, creio que mais 2 minutos, presidente, com a sua benevolência. Pode ser. Quando os Estados Unidos, no governo de Barack Obama, impuseram as primeiras sanções econômicas à Venezuela, o país já se encontrava mergulhado no caos. A iniciativa tardia deixou claro o desastre que já se observava no país vizinho, com as perseguições, assassinatos e desmandos diários. É interessante notar, senhor presidente, senadores e senadoras, que todos esses regimes ditos socialistas, que dizem ter solução para todos os males que nos assolam, saídas econômicas e benefícios, estão sempre culpando os Estados Unidos por tudo de ruim que lhes acontece. Eles revelam, na realidade, que o sucesso econômico de seus regimes depende unicamente da participação direta dos Estados Unidos. Eles agridem a nação norte-americana, fazem ameaças, rompem com sua prática capitalista, mas não cortam o cordão umbilical da má desculpa. O que de bom acontece em seus países, e nada vemos acontecer de bom, é produto de suas boas ideias, de suas medidas acertadas, segundo eles. O que existe de mal vem dos Estados Unidos, do capitalismo, do boicote econômico e do afastamento. Que socialismo capenga é esse, que depende do capitalismo que tanto dizem combater? A Venezuela hoje produz cerca de 800 mil barris diários de petróleo. Produzia antes 3 milhões.
produto único da sua base econômica. As refinarias estão destroçadas, quase tudo paralisado porque os técnicos e engenheiros fugiram da ditadura. De quem é a culpa? Nós precisamos ficar alertas para que não enveredemos pelo mesmo caminho. O Brasil precisa dar uma guinada em seu posicionamento, abandonando a ideia de entrar em aventura nefasta que vem destruindo os países da América Latina que a adotam. Finalizando, presidente, ainda há tempo, senadores e senadoras, para recobrarmos o bom senso e deixar de nos curvarmos a sanguinários ditadores que nada têm a oferecer além da discórdia e horror. Muito obrigado, presidente Cajuru.